Normalmente os historiadores utilizam algumas unidades de tempo para localizar os eventos históricos do passado: o milênio, o século, o quartel, a década e o ano. O milênio tem duração de 1000 anos. Para representar corretamente os milênios, utiliza-se os números ordinais. Por exemplo, primeiro milênio, segundo milênio, terceiro milênio. E assim sucessivamente. O milênio é dividido em 10 séculos. Os séculos possuem duração de 100 anos. Para representá-los, utiliza-se os algarismos romanos. O quartel tem 25 anos. Cada século pode ser dividido em 4 quartéis. O primeiro quartel, o segundo quartel, o terceiro quartel, o quarto quartel. O termo quartel é um tanto quanto vago. Serve apenas para dar uma ideia aproximada de tempo, principalmente quando um evento ou fenômeno histórico atravessa mais de uma década. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial durou de 1939 até 1945. Portanto, entre as décadas de 30 e 40 do século XX. Podemos substituir as décadas, ou os anos, pelo termo quartel, da seguinte forma: a Segunda Guerra Mundial ocorreu no segundo quartel do século XX. Outra divisão do século é a década. Cada década tem a duração de 10 anos. Logo, cada século possui 10 décadas. Podemos nos referir às décadas da seguinte forma: a década de 10, a década de 20, a década de 30, e assim sucessivamente. Também é comum encontrar em textos expressões como anos 20, anos 30, substituindo as expressões década de 20, década de 30, e assim por diante. Os anos possuem duração de 365 dias. Com exceção dos anos bissextos que duram 366 dias. Para representar corretamente os anos, deve-se utilizar os algarismos arábicos. Porém, é muito importante saber associar cada ano ao seu respectivo século. Uma das maneiras de fazer isto é construir uma tabela com a duração dos séculos e verificar a qual século o ano pertence. Para isso, é preciso saber quando os séculos começam e quando terminam. Então, vamos verificar o ano de início e o ano de término de cada século, desde o século I até o século XXI depois de Cristo. O século I começa no ano 1 e termina no ano 100. O século II começa no ano 101 e termina no ano 200. O século III começa no ano 201 e termina no ano 300. O século IV começa no ano 301 e termina no ano 400. O século V começa no ano 401 e termina no ano 500. O século VI começa no ano 501 e termina no ano 600. O século VII começa no ano 601 e termina no ano 700. O século VIII começa no ano 701 e termina no ano 800. O século IX começa no ano 801 e termina no ano 900. O século X começa no ano 901 e termina no ano 1000. O século XI começa no ano 1001 e termina no ano 1100. O século XII começa no ano 1101 e termina no ano 1200. O século XIII
Começa no ano 1201, e termina no ano 1300. O século XIV. Começa no ano 1301, e termina no ano 1400. O século XV. Começa no ano 1401, e termina no ano 1500. O século XVI. Começa no ano 1501, e termina no ano 1600. O século XVII. Começa no ano 1601, e termina no ano 1700. O século XVIII. Começa no ano 1701, e termina no ano 1800. O século XIX. Começa no ano 1801, e termina no ano 1900. O século XX. Começa no ano 1901, e termina no ano 2000. O século XXI. Começa no ano 2001, e termina no ano 2100. Agora que já foi aprendido sobre a duração dos séculos, vamos aprender a identificar a qual século cada ano pertence. Vamos ver os exemplos. Primeiro vamos ver os anos que terminam em 00. Como exemplo, vamos descobrir em qual século se localiza o ano 2000. Você pode consultar a tabela e verificar que o ano 2000 é o último ano do século XX. Mas, existe uma maneira de descobrir, sem consultar a tabela, usando um artifício muito simples. Vamos ver. Os dois últimos algarismos do ano 2000 são iguais a 00. Quando o ano termina em 00, basta separar os algarismos que sobraram. Neste caso 20. E convertê-los em algarismos romanos. O resultado é o século ao qual o ano pertence. Portanto, o ano 2000 está localizado no século XX. Vamos ver outros exemplos. Vamos agora ver os anos, onde os dois últimos algarismos são diferentes de 00. Vamos usar como exemplo, o ano 1836. Observe que os dois últimos algarismos são diferentes de 00. Nesse caso vamos pegar os algarismos que restaram, e adicionar mais um. 18 mais 1, é igual a 19. Agora basta escrever 19 em algarismos romanos. Pronto! Achamos o resultado. O ano 1836 está localizado no século XIX. Viu como é fácil?